Eu e meus irmãos brincávamos muito no ensino médio e fundamental. Você sabe quantas pessoas a gente pegou pelo rosto e apertou? Você sabe quantas pessoas a gente deu tapas sem motivo? Você sabe quantas pessoas a gente empurrou sem motivo? Você sabe quantas pessoas a gente socou no corpo sem motivo? Aproximava-se por trás e enforcava sem motivo, só de brincadeira. Às vezes, se não gostávamos deles, era só pra testar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Um empurrão não é motivo pra esfaquear alguém. Um empurrão na cara não é motivo para esfaquear alguém, a menos que você queira ir para cadeia, a menos que você queira que a pessoa que está na sua frente vá para o inferno. Então, por favor, parem de inventar desculpas para esse caso todo do Carmelo Anthony. O vídeo saiu, mostra um monte de gente debaixo daquela tenda. O Melo estava lá embaixo primeiro, antes do time chegar e sentar lá. E um dos amigos dele estava incentivando ele lá debaixo do banco. Fez tudo acontecer. Saiu andando depois que tudo começou a se agitar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não estão ajudando a situação inventando desculpas. O jovem deveria ser preso, ficar trancado por muito tempo por ter tirado a vida do filho de alguém. Ponto final. Se você não pode lutar, então vá embora. Se você não pode lutar, então dedure. Levante a mão. Aprendemos isso desde a escola primária. Conte para o professor, chame um treinador, chame um treinador. Ele colocou as mãos em mim. Ligue para sua namorada. Se você for covarde e precisar que ela resolva, sabe, as garotas não têm medo de nada. Vocês sabem disso? Então, por favor, parem de inventar desculpas para esse jovem e de comemorar sua queda, pois isso pode voltar para vocês. Muitos se dizem filhos de Deus, mas vocês estão comemorando o fato de que esse garoto está na prisão por 17 anos e meio antes de poder ser solto por bom comportamento, ou seja lá qual for o motivo. Eu não entendo de leis, mas muitos de vocês estão comemorando. E isso é besteira, mano. É besteira. E também, dane-se Chad the Builder. Quer dizer, ele tá certo, né? Eu não acho que seja bom comemorar o fato do jovem ir pra prisão, porque ele foi criado de forma errada. Agora, claro, independente se você cresceu em um ambiente ruim ou bom, no final das contas a decisão é sua. Então você tem que lidar com isso. Mas eu não acho que a gente ninguém deveria comemorar o cara indo pra prisão, mas é merecido. Ele mereceu. Ele mereceu. Achei que ele merecia uma sentença mais longa, pois 17 anos e meio por tirar uma vida é pouco. Eu, pessoalmente, acho que isso não é suficiente, porque ele pode cumprir só metade do tempo antes de estar elegível para liberdade condicional. Obviamente, talvez ele não consiga na primeira vez, mas suponho que em até 5 anos após estar elegível, conseguirá a liberdade condicional. 20, certo? Porque são 17 anos e meio, então alguns anos depois. 20 e poucos anos. Eu não acho que isso seja tempo suficiente. Porque há um jovem que nunca mais vai ver a luz do dia. Sabe, Austin Metcalf não vai ter liberdade condicional. Entende o que quero dizer? Então essa é só a minha humilde opinião sobre isso. Como sempre, vocês podem ir na seção de comentários e me dizer o que pensam sobre isso também. E, sabe, é ótimo ver pessoas que têm um pouco de bom senso, né? Porque por um tempo ali, especialmente logo depois do caso, tinha muita gente falando um monte de besteira. Carmelo Anthony é inocente. Carmelo Anthony teve um julgamento injusto e foi racista, e isso e aquilo. E ver pessoas com bom senso é de tirar o chapéu. Tenho mais clipes pra você. Vamos seguir. Anthony foi uma vítima. Calma, deixa comigo. Pronto. Carmelo Anthony foi uma vítima. Ele foi uma vítima. Ele foi definitivamente uma vítima. Uma vítima da mentalidade e cultura estúpida, ignorante e fodida de vocês que estamos incutindo nos nossos jovens. Os idiotas que entram na minha seção de comentários e em outras seções de comentários e vão negar que aquilo estava errado. Eles vão inventar desculpa atrás de desculpa que ele não devia ter encostado nele. Carmelo é uma criança que é vítima dessa mentalidade ignorante, dessa cultura ignorante, dessa estupidez, ignorância. Isso é ensinado aos nossos jovens, especialmente meninos negros.
que sempre os engana, levando-os ao mesmo sistema do qual reclamam para desperdiçarem a vida, trabalhando de graça para o patrão, ainda sorrindo. Porque eles tiveram que bancar o homem e agora perderam a liberdade. Vocês estão criando esses meninos com mentalidade de gorila. São vocês. Todos esses problemas sempre vão ser ligados à criação de vocês, que é desleixada, ignorante e estúpida, toda vez. E Carmelo é uma vítima disso. Ele é uma vítima disso. Olá, eu só preciso interromper isso rapidinho. Eu concordo 1000%. Para as pessoas que choram e reclamam que o sistema de justiça é tão desequilibrado, racista e todas essas outras coisas, por que você incentivaria as pessoas a fazerem algo que as colocaria justamente dentro desse sistema de justiça se você realmente acredita que ele é tendencioso contra você? Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Nosso sistema de justiça é racista. Carmelo, se alguém te encostar, é melhor esfaquear. Como faz sentido? Você disse que o sistema de justiça é ruim, mas agora sugere que ele faça algo que o colocará nesse sistema. Você não deveria ensinar ele a fazer coisas que o mantivessem bem longe desse sistema de justiça? Parece que a luz está acesa, mas ninguém está em casa com esse pessoal. É loucura. Não tinha chance. Se não fosse naquela competição, seria em outro lugar, pois foi o que os pais dele ensinaram. Teria acontecido no trabalho dele, porque alguém encostou nele lá e ele ia esfaquear a pessoa. Ele ia tirar a vida dessa pessoa. Porque ele não devia ter me tocado. Eu falei pra ele não me tocar. Porque na comunidade negra, se alguém fala, me toca se quiser, é melhor não tocar. Isso é um aviso. Isso é um aviso. Na comunidade negra, no dialeto afro-americano, isso significa não me toque. Me toca se quiser, vê o que acontece. É. No mundo real, ao fazer isso, você acaba na cadeia, idiota. Sabe, o mais louco é que, mesmo quando eu estava no exército, quando eu era enviado em missão, ou quando você fica de guarda numa base avançada e faz aquela vigilância, você pode ter um veículo vindo em alta velocidade em direção à base, em direção ao portão principal. E adivinha só, você ainda não pode atirar até que ele chegue a uma certa distância. Seja qual for a sua base, seja qual for a sua regra de engajamento, você não pode atirar nesse veículo. Pode estar cheio de explosivos, mas você precisa esperar até 15 ou 7,5 metros, o que é mais perto do que parece. Você vê eles chegando, mas ainda assim não pode atirar. E se você atirar antes de receber a ordem, pode ser responsabilizado por isso. Mas ele salvou vidas. Mas as regras de engajamento diziam 7,5 metros, mas 7,5 metros eram as regras que nós estabelecemos. E se conseguimos entender isso atrás das linhas inimigas, em uma zona de combate, você quer me dizer que vocês não conseguem entender isso? Um empurrão não justifica uma facada no peito. Vi vocês defendendo aquele cara e me dizendo que estou criando garotos pretos fracos por aconselhar a simplesmente irem embora, que nem tudo merece reação, que é preciso discernimento para escolher vida e liberdade em vez de provar um ponto e bater de frente. Vocês deixaram aquele cara vir aqui dizer que crio crianças fracas e concordaram. É isso aí, Benny. Mas sabe quem foi o verdadeiro covarde naquela situação? Carmelo, porque ao invés de resolver na mão, numa briga justa, ele escolheu puxar uma arma como um. Mas vocês não vão enxergar. Estão vendo isso? Mas vocês, se fossem outros, se fossem dois garotos negros, vocês sempre vêm aqui falar disso. Tamanho porque éramos caras brancos do interior, grandes, quase 2 metros. Vocês dizem que tamanho não importa. Luvas pra cima, armas pra baixo. Achei que essa era a mentalidade. Lutem limpo. Por que eles sempre têm que puxar uma arma? Por que eles sempre têm que puxar uma arma, cara? Só encarem, resolvam como homens, se cumprimentem e sigam o dia de vocês. Eu achava que era assim. Eu achava que isso era o certo. Eu achava que quem puxava a arma era automaticamente o covarde da situação. Acho que isso só vale quando são dois iguais, meu erro. Porque quando é um branco e um negro, aí vale tudo. A gente pode matar. E você é o certinho. Você é o orgulhoso, forte e defensivo. Engraçado como vocês escolhem o que querem. Ou é só por ser eu falando? Não, é só porque você falou. Com certeza. Claro, não ouvi nada de errado no que ele disse. Nada. Ele falava totalmente a verdade. Não havia motivo para sacar uma faca e esfaquear. Quero dizer, se fosse para fazer alguma coisa, e não estou defendendo violência, mas se fosse para fazer algo, saia na mão.
E se você não consegue lutar, então vá embora. Poderia simplesmente ter ido embora. Todo esse incidente poderia ter sido facilmente evitado apenas indo embora. Não era sua barraca escolar. Aquele não era o seu lugar, nem onde você deveria estar. Então você poderia facilmente ter se levantado e ido embora. Mas você teve que ser um verdadeiro. Agora você será um verdadeiro na prisão. Não deixe o sabonete cair, camarada. Espero que você não deixe o sabonete cair. Minha nossa. Minha nossa. Mas então sim, Carmelo é a vítima nessa situação. É uma vítima nessa situação. Porque obviamente Austin McCaffrey foi uma vítima, mas ele é uma vítima de uma forma diferente. Ele é vítima da mentalidade ignorante que muitos desses negros estabeleceram. Alguns deles ainda continuam promovendo isso, certo? Se alguém encostar em você, você esfaqueia. É, agora mais um negro. Uma criança ficará presa para sempre, porque, em vez de ir embora ou apenas brigar, escolheu outra atitude. Novamente, é importante não pôr as mãos nos outros. Mas em vez de fazer algo em que ambos possam simplesmente ir embora e voltar para casa, você escolheu dizer para eles: olha, não tem problema tirar a vida de outra pessoa só porque ela encostou em você. Tipo, isso é loucura. Isso é loucura. E no vídeo, dá pra ver que foi simplesmente um empurrão. Carmelo recuou talvez uns 15 centímetros. Pronto. Ele não foi jogado nas arquibancadas nem nada absurdo, e não estava prestes a morrer. Ele foi empurrado, e aí você viu ele se inclinar. E aí você viu ele sair correndo do topo da tenda e depois descer correndo as arquibancadas. Isso tudo está em vídeo. Eu mostrei a fita para vocês. Eu mostrei as imagens sem filtro, sem edição, todos nós pudemos ver. Toda essa narrativa de que ele estava sendo atacado é mentira. Sabe, eu posso admitir que vi relatos conflitantes depois de pesquisar mais, porque alguém quis me chamar de vendido e de tio Tom e tal, falando sobre todo o caso do Carmelo Anthony e tudo mais, ele sendo suspenso ou seja lá o que for. Acho que vi um artigo de uma notícia local. Obviamente, a gente sabe que a mídia gosta de mentir, distorcer as coisas e causar essa divisão que vocês adoram de qualquer jeito porque vocês amam essa questão de raça. Vocês são maus. Mas aqui está o lance sobre isso. Eu estava tentando dar a ele o benefício da dúvida. Ainda mais mesmo depois de todo o aspecto legal e tal. Mas só o fato de ele ter sido suspenso e ainda assim estar em um lugar onde não deveria estar, nesse sentido. Fica ainda pior se ele não for suspenso. Fica ainda pior porque ele fazia parte do time de atletismo, foi colocado como reserva para o salto em distância ou o que fosse, onde quer que devessem estar. Mesmo assim, ainda estava com uma faca. Isso torna tudo ainda pior. Certo, isso não melhora o caso dele. Agora eu entendo porque a defesa não tentou negar os fatos já confirmados. Ou, obviamente, eles não precisavam provar esse fato, mas ainda assim porque... O que ele pensava, cara? Ia competir, mas já estava com a faca pronta. Mas eu sou de boa, e eu estou no horário, e estou, sabe, tentando fazer isso pela minha namorada branca. Vocês são racistas, você é racista, você é mau. Tentando dar o benefício da dúvida pra ele, tipo... que ele era só um garoto impulsivo, irracional, emocional ou algo assim. E aí ele se envolveu naquela situação, aquele incidente aconteceu ou algo assim, e então ele simplesmente reagiu de certa forma. Entendo por que o condenaram por assassinato. Ele entrou em um ônibus escolar, um ônibus de excursão escolar, seja qual for o caso, com o time da escola dele, o time de atletismo, com uma faca. Certo? Isso já é uma violação, de certa forma. E então ir para a competição de atletismo com a faca, outra violação de certa forma, certo? E então passar por duas tendas para ir até outra tenda onde ele não deveria estar. Eu não sei o que vocês querem defender, além do fato de que ele é negro. Vamos defendê-lo de qualquer forma. Isso é racista. Isso prova que você não tem princípios morais. Você não tem caráter, não, nenhum valor, nenhuma ética. Você não é melhor que os supremacistas brancos que despreza. Você é exatamente como eles. Como dizem, tome cuidado com quem você odeia porque, eventualmente, você vai se tornar essa pessoa.
Algumas das coisas mais racistas que já ouvi vieram da boca de uma pessoa negra. Isso é fato. É 100% verdade. Coisa louca, cara. Coisa louca. Ele matou alguém. Ele matou alguém. Tipo, gente, eu não tô nem aí se esses dois caras brancos estavam aqui intimidando toda a comunidade, caramba. Família. Eu entendo essa de provocar e depois sofrer as consequências, mas galera, vamos lá. Não é possível que alguns de vocês estejam realmente defendendo isso. Não é possível que alguns de vocês estejam realmente por aí defendendo isso. Não se pode matar alguém e ficar impune. Agora, todo o caso daquele jovem que foi morto pelo dono asiático da loja de conveniência, isso me irrita profundamente porque, francamente, é exatamente o oposto, certo? Ele não recebeu absolutamente nada, só foi solto e absolvido. É uma situação diferente, mas falamos de Carmelo Anthony. Ele matou alguém. Isso não é aceitável em nenhuma circunstância. Assassinato não é aceitável. Assassinato não é justificável de forma alguma. Vocês estão irritados? Vocês estão falando sobre libertar Carmelo, libertar Carmelo? Mano, é por isso que, como pessoas negras, a gente só cuida da própria vida e não age por impulso emocional. Pense antes de escolher fazer alguma coisa. Porque, pra falar a verdade, já tá tudo contra a gente. Não piora ainda mais pra você mesmo, caramba. Só posso dizer isso. Ele matou alguém. Eu concordo com tudo. Mas no fim das contas, ele colocou alguém 7 palmos abaixo da terra. Então não deveria ser surpresa que ele vai pra prisão. Você não deveria se surpreender com isso. E o fato de eu não estar aqui defendendo ele só porque ele é negro não significa que eu odeio pessoas negras. Esse tipo de narrativa também é bem boba. Sabe, eles vão dizer tipo, tio T, ou vão te chamar da palavra com C, ou puxa-saco. Você sabe, o homem branco não vai te amar, né? É tipo, por que você assume que eu odeio pessoas negras só porque eu não estou disposto a ignorar a verdade? Simplesmente porque eu não estou disposto a concordar com uma pessoa negra só porque ela é negra. Isso é pura ignorância. Eu não me importo se você é branco, negro, azul ou roxo. Alto, baixo, gordo, magro, gay ou hétero. Se você está errado, está errado. Errado é errado. Certo é certo. É simples assim. Certo e errado não tem cor. Ou você está errado ou está certo. Só porque você é negro, não significa que você está certo o tempo todo. Sabe, isso é simplesmente bobo, cara. Absolutamente bobo. Então eu fico realmente feliz em ver que tem algumas pessoas com, sabe, bom senso por aqui. Especialmente pessoas negras. Porque, cara, teve um momento em que algumas pessoas negras estavam fazendo todos nós ficarmos muito mal na fita. Porque, rapaz, vou te contar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou dizer pros meus meninos? Eu lembro daquele vídeo famoso. Tipo, como assim? O que você vai dizer pros seus meninos? Não esfaqueie ninguém? Só porque alguém te empurrou. Tipo, naquele primeiro vídeo, um salve pro LFR. Mas aquele primeiro vídeo, sabe, falando sobre como a gente, quando era criança, sempre brincava, empurrava os outros, só zoando mesmo, só pra fazer graça, né? Nada sério, nada demais, não era bullying nem nada do tipo. Mas tipo, se esse é o padrão que a gente tá seguindo, se alguém te empurrou, você pode tirar a vida dela. Caramba! Bom, muitos de nós já teríamos morrido há muito tempo, porque todos nós já brincamos, bagunçamos, sabe, empurramos alguém ou até demos um soco de leve em alguém. Só brincando, não era sério. Você entende o que quero dizer? Tipo, só algumas das coisas mais bobas que a gente costumava fazer. Eu fico lembrando de algumas coisas que a gente fazia, cara. Tipo, dar um tapinha nas bolas de alguém, sabe? Só besteira, só coisas bobas que a gente fazia entre os caras. Tenho certeza que algumas de vocês, mulheres, também faziam umas coisas bobas entre si. Obviamente eu não saberia, né? Não sou mulher, mas eu sei o que a gente fazia entre os caras. Só umas das coisas mais bobas do mundo. E era tudo diversão, era tudo brincadeira. Então, mais uma vez, se a gente vivesse pelo padrão de tipo, se você me empurrar, eu posso te matar, a maioria de nós, caras, já estaria morto. Já estaríamos mortos, pois todos somos culpados disso. Sabe, então isso pra mim é simplesmente loucura. Loucura total.
brigar ou chamar um professor. É simples assim. Novamente, não defendo a violência, mas não é preciso matar. Esfaquear alguém com uma faca de 7 centímetros, você não acha que isso pode matar alguém? Principalmente se esfaquear alguém no peito? E as pessoas estavam falando que era um afiador de travas. O que é um afiador de travas? O que é isso, afinal? Eu nunca ouvi falar de um afiador de travas na minha vida. Eu nunca vi ninguém numa competição de atletismo, sabe, segurando as sapatilhas e afiando os cravos embaixo. Nunca. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Se suas sapatilhas ficam gastas, você compra um novo par. Eu nunca vi ninguém afiando as travas com qualquer tipo de ferramenta. O cara estava com uma faca. Simples assim. E por que você levaria uma faca para uma competição de atletismo? Isso também é loucura? Tipo, por que você tem uma faca? Sabe, coisas malucas, cara. Mas deixem aí nos comentários, me digam o que vocês acham e suas opiniões. Como sempre, obrigado por acompanharem. Eu agradeço muito. Se cuidem aí fora, paz e amor, tô indo nessa.